Bom dia, alunos do sexto ano integral. Hoje nós vamos trabalhar na nossa matéria Laboratório de Matemática. Nós vamos trabalhar com MDC. Olha que legal. Lembra que na aula passada nós trabalhamos com MMC, que é a sigla, né, para mínimo múltiplo comum. Não confundir, tá bom? Agora nós vamos trabalhar com MDC, né, que tem a ver com divisores, máximo divisor comum. Então, o que significa MDC? Significa máximo divisor comum, tá? Vamos algumas regrinhas antes para a gente entender aqui. O máximo divisor comum, né? O número entre dois números naturais, entre dois ou mais, né? A gente pode calcular até de mais de dois números naturais. Eu até coloquei em letra maiúscula aqui, ó. É o maior de seus divisores. É o maior de seus divisores, tá? E o menor divisor de um número será sempre o número 1. O número 1 é o menor, né, divisor comum entre dois números. E o maior divisor comum entre dois números? É o próprio número. Vamos entender na prática? Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, eu coloquei letra D, que significa divisores de 12. Quais são os divisores do número 12? É o número 1, número 2, número 3, número 4, número 6, número 2. Então, o menor divisor de um número será sempre o número 1. O número 1 vai aparecer em qualquer conjunto de divisores de um número, ok? Guardar essa regrinha. O número 1, então, é divisor comum de qualquer número. E o número 12, ele representa o máximo divisor do número 12, que é o próprio número. Então, qual que é o máximo divisor do número 40? Seria o número 40. O máximo divisor do número 5, o próprio número 5. Então, o máximo divisor de um número é sempre o próprio número. E o mínimo, o menor divisor de um número é sempre o número 1. Qual o menor divisor de 1 milhão? 1. Tá bom? Então, o menor divisor de um número é sempre o número 1. E o maior divisor de um número é o próprio número. Vamos guardar essa observação. Ah, mas como é que você sabe, professor, que o número 2, 3, 4, 5, 6, o próprio 12 é divisor? A gente fala que um número é divisor de outro quando a gente faz a continha e dá uma continha de divisão exata. Quer ver? Vamos pegar como exemplo aqui, ó. 12, por exemplo, dividido por 1 vai dar 12, né? E vai sobrar, não sobra resto, a continha dá certo, o resto deu 0. Então, quer dizer, deu uma continha exata. Se eu pegar 12 e dividir por 4, ó. Por que eu falo que 4 é um dos divisores de 12? Porque 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12, para 12 nada. Agora, professor, não apareceu 5, vou pegar como exemplo, tá? Por que o 5 não aparece, por exemplo? Se eu divido 12 por 5, sobra resto 2, sobrou resto. Se sobra resto, ou seja, se a conta não dá divisão exata, então esse número não é divisor do que eu estou procurando. Por isso que eu falo que o número 5 não é divisor, não faz parte do conjunto dos números divisores de 12. Tá vendo? Cadê o 5 aqui? Ele não aparece. Justamente que quando eu divido 12 por 5, sobra resto. Tá? Os demais números que eu coloquei aqui, nenhum deles sobrará resto. Tá? Ah, professor, vamos ver na prática como é que faz agora? Vamos ver na prática agora. Tá? E como é que eu vou achar o MDC entre dois ou mais números? Tal qual a gente fez no MMC. Através do quê? De divisões simultâneas. O que é isso? Divisões que eu faço ao mesmo tempo. Tá? Vamos observar? Então vamos lá. Ó. Ficou com dúvida ainda? É só chamar no WhatsApp, no Facebook ou no Conexão Escola. Tá bom? Bom. Então a gente está falando sobre o que mesmo, semana 4? Sobre MDC. O que significa MDC, turminha? Máximo divisor comum, isso aí. Então vamos pegar como exemplo o PET de vocês. Ele vai pedir para a gente calcular o MDC entre 20 e 50. Ó, são dois números naturais, né? Calcule o MDC, um exemplo, né? Está no PET de vocês na página 245, 245. Entre 20 e 50. Tal qual a gente fez no cálculo do MMC, nós vamos colocar os números separados por vírgula, tá bom?
E nós vamos observar 20 e 50. Ambos são pares, né? Porque terminam em zero. Todo mundo terminado em zero é par. Então a gente vai começar pelo primeiro número primo par. Só tem ele também, né? Bom reforçar isso. O único número primo par é o número 2. A gente começa com ele, que é o nosso primeiro aqui, né? A gente faz divisões simultâneas. O que quer dizer simultânea? Ao mesmo tempo. Tá? Simultânea quer dizer uma coisa que a gente faz ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos lá. 20 dividido por 2 dará 10. 50 dividido por 2 dará 25. Aqui eu vou ensinar um método para vocês, para ficar bem fácil, tá? O que a gente vai observar aqui? A gente conseguiu dividir os dois números ao mesmo tempo por 2? Conseguiu, né? A gente dividiu 20 por 2, deu 10, dividiu 50 por 2, deu 25. Então, se a gente dividiu esse número ao mesmo tempo por 20 e 50, esse número a gente já coloca aqui, ó. E ele vai esperar para ver se vai aparecer um segundo ou terceiro número que eu consiga fazer a divisão ao mesmo tempo. Vamos ver. Agora eu fiquei com 10 e 25. Só que tem um problema. 10 é um número par. 25 é um número ímpar. Então eu não vou conseguir dividir os dois por 2, né? Então por isso que esse segundo 2 que eu vou colocar aqui, eu não ponho ele aqui para o cálculo do MDC. Não coloco ele aqui. Por quê? Porque aqui eu só vou conseguir dividir o número 10 por ele. Ó. 10 dividido por 2, 5. Porém, o 25 eu não consigo dividir por 2. Então eu consegui fazer quantas divisões por 2 aqui? Uma só. Só o número 10. Eu repito, 25. Então esse 2 aqui não vai entrar lá. Tá bom? Agora sobrou 5 e 25. Ambos são ímpares. Porém, eu não consigo dividir por 3. Nem o 5 nem o 25. Então eu pulo para o próximo número primo, que é o 5. Aí sim eu consigo dividir. 5 por 5 dá 1 e 25 dividido por 5 dá 5. Opa, consegui fazer duas divisões com o número 5. Ou seja, eu dividi o número 5 e deu 1 e dividi o número 25. Então eu consegui fazer duas divisões. Então esse 5 aqui vai entrar aqui, para o cálculo do meu MDC. Tá bom? Agora sobrou 1 e 5, eu vou terminar com 5, mas eu consigo fazer uma única divisão. 5 dividido por 5 dá 1. Então esse 5 aqui não vai entrar aqui, tá bom? Agora, como é que eu faço para achar o MDC entre 2 e 5? Eu multiplico só os números que eu consegui fazer duas divisões ao mesmo tempo. Então só o 2 e 1, 5. Então 2 vezes 5 vai dar 10, tá bom? Então o MDC entre 20 e 50 é igual a 10, ou seja, o maior divisor entre 20 e 50, ou seja, que eu consigo dividir ao mesmo tempo por 20 e 50, é o número 10, tá bom? Bom, vou fazer agora mais um aqui do PET agora para facilitar para a gente, tá? Vou fazer aqui o número 1 do PET, ok? Então vamos lá? Joia! Vou fazer o número 1 e os demais vocês farão tal qual, tá bom? Vamos treinar bastante. Se ficou na dúvida, mais uma vez, pergunta no Conexão Escola, no WhatsApp, no Facebook. Ó, vou fazer o número 1 do PET, semana 4, página 247. Ache, determine o máximo divisor comum. Então, se é máximo divisor comum, estou falando de MDC, entre os números 40 e 80. Então, primeiro passo, a gente vai dar aquele traço aqui e vai observar se os dois números são pares ou ímpares. São pares, né? 40 termina em 0 e 80 termina em 0. Então, vou começar pelo número 2. Né? 40 dividido por 2 vai dar 20. 80 dividido por 2 vai dar 40. Consegui fazer a divisão pelos dois números. 40 dividiu 2? Dividiu, deu 20. 80 dividiu 2? Dividiu, deu 40. Então esse 2 já vai entrar aqui, ó, para mim fazer o cálculo do meu MDC. Aí eu observo 20 e 40. Todos os dois são pares. Então continuo por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 40 dividido por 2 vai dar 20. Opa, consegui mais uma vez fazer a divisão dos dois números por 2. Então novamente eu coloco mais um 2 aqui. Por quê? Porque eu consegui fazer a divisão. Agora 10 e 20. Todos os dois são pares? São. Então vai dar para dividir todos os dois por 2 de novo. 10 dividido por 2, 5.
20 dividido por 2, 10. Então, se eu conseguir fazer a divisão pelos dois números aqui, é sinal que esse terceiro 2 também vai entrar aqui. Agora aqui, presta atenção, sobrou 5 e 10. 5 é ímpar e 10 é par. Não consigo dividir os dois por 2, né? Porque um número é ímpar, que é o 5, e o outro número que é par é o 10. Então, eu continuo por 2, mas o 5 eu não consigo dividir por 2, eu repito aqui, e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, esse 2 aqui, olha, o quarto 2 não entra aqui, está fora, porque eu não consegui fazer a divisão pelos dois números. Agora restou 5 e 5. O próximo número primo seria o 3, mas 5 não divide 3. Então, eu vou dividir por 5. Observe, eu vou conseguir dividir os dois 5? Vamos ver. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Consegui fazer. Então, se eu conseguir dividir os dois números do lado de cá pelo número que eu coloquei aqui, então esse número também vai entrar aqui no meu cálculo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre 40 e 80 é o número 40, ok? Então, 40 é o máximo divisor comum que eu consigo dividir ao mesmo tempo 40 e 80 por ele, ok? Deu uma coincidência, né? Que foi um dos números aqui foi o MDC. Isso pode acontecer, tá bom? Galerinha, vamos fazer com bastante energia o resto das atividades, tá bom? Na terça-feira que vem, nossa aula de laboratório de matemática, eu estarei corrigindo essas atividades, tá? Forte abraço, mandem fotos quem desejar e não deixe de comunicar comigo não, dizendo que às vezes você está com vergonha de mandar foto, fala assim, professor, não estou conseguindo fazer, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.